A situação está tenebrosa e as notícias não são nada boas para o Brasil. O bicho está pegando e não está pegando pouco, não. Estados Unidos preparam resposta após Brasil negar vistos. O governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal estão caçando sarna para se coçar. A gente está avisando que isso vai dar ruim. E não vai ser pouco ruim, não. Eu já de cara vou adiantar para vocês. Lei Magnitsky para ministros do Supremo Tribunal Federal e suspensão de visto em relação a algumas autoridades brasileiras, entre elas o próprio ministro da Economia. Itamaraty nega visto a funcionários dos Estados Unidos antes das eleições. É isso mesmo. O Itamaraty negou vistos a 2 funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Riley M. Barnes e Samuel Sampson, que planejavam visitar o Brasil entre 27 e 30 de julho, antes das eleições presidenciais de outubro. O governo brasileiro argumentou que a missão poderia levantar dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral e interferir no processo. O Departamento de Estado norte-americano, por sua vez, afirmou que a visita fazia parte da agenda regular e negou qualquer intenção de influenciar as eleições. Segundo a agência de notícias Reuters, os representantes norte-americanos pretendiam discutir o sistema eleitoral brasileiro. Para o Planalto e o Itamaraty, a viagem poderia fortalecer questionamentos sobre as urnas eletrônicas em meio à campanha presidencial. Trump aciona a Suprema Corte e quer mexer diretamente na eleição. É isso mesmo. O governo do presidente Donald Trump solicitou à Suprema Corte dos Estados Unidos autorização para colocar em vigor um decreto que endurece as regras para o voto por correspondência. A iniciativa ocorre poucos meses antes das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para novembro, e integra um conjunto de medidas voltadas à segurança do processo eleitoral. O pedido foi apresentado após um Tribunal Federal de Apelações manter, no último sábado, a suspensão da medida em 23 estados e no Distrito de Colômbia. Nessas localidades, o decreto foi alvo de ações judiciais e o governo busca agora que suas determinações passem a valer enquanto o mérito do caso continua sendo analisado pela Justiça. A situação está tenebrosa e as notícias não são nada boas para o Brasil. Eu já vou trazer diretamente as manchetes da Globo. Segura aí, porque o bicho está pegando e não está pegando pouco, não. Eu vou trazer a matéria principal aqui. Olha só. Estados Unidos preparam resposta após Brasil negar vistos. Matéria da Bela Megali. Gestão Trump prepara a resposta ao Brasil após negativa de vistos para funcionários dos Estados Unidos. E eu falei que ia dar ruim. Logo no começo eu falei que vai dar ruim. Eu vou dizer aqui para vocês já qual a minha impressão a respeito de tudo isso, o que deve acontecer, o que o Trump vai aprontar para cima do Brasil, na minha humilde opinião. O governo dos Estados Unidos prepara uma resposta ao Brasil após a negativa de vistos para 2 funcionários da gestão Donald Trump. A coluna conversou com representantes dos Estados Unidos no Brasil, que informaram que uma medida está em estudo, mas não deram detalhes sobre o que será feito. A informação já chegou ao grupo de Eduardo Bolsonaro e seus aliados que vivem nos Estados Unidos, que acompanham os desdobramentos do caso. Entre as medidas que estariam no radar, há possíveis sanções individuais contra autoridades brasileiras. O Brasil negou os pedidos de visto para Riley Burns e Samuel Sampson, funcionários do Departamento de Estado americano, chefiado por Marco Rubio. O Itamaraty justificou a medida, alegando que os americanos tinham o objetivo de questionar o sistema eleitoral brasileiro. O jornal Washington Post revelou que o objetivo da viagem seria levantar dúvidas sobre a segurança do sistema de votação nacional. A avaliação interna do Ministério das Relações Exteriores levou em consideração que o pedido de visto dos funcionários ligados a Rubio ocorreu em um momento em que o candidato à presidência, Flávio Bolsonaro,
questionava as urnas eletrônicas em um evento com diplomatas. A conclusão foi de que havia risco de instrumentalização da visita em um contexto eleitoral. Mas, na verdade, o que houve foi um pavor do governo brasileiro ao questionamento das intocáveis urnas eletrônicas brasileiras. Mas isso vai dar ruim. A gente está avisando que isso vai dar ruim. E não vai ser pouco ruim, não. Eu já de cara vou adiantar para vocês. Não se surpreendam se vier lei Magnitsky para ministros do Supremo Tribunal Federal e suspensão de visto em relação a algumas autoridades brasileiras, entre elas o próprio ministro da Economia. Vocês não se surpreendam se o Trump vier com tudo para cima do Brasil. Vocês viram que a reportagem da Mela Megali, mas não fica só aí. O governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal estão caçando sarna para se coçar. Olha só o que sai logo em seguida. Presta atenção nessa matéria. Ministros defendem resposta dura do TSE a ataques às urnas e à missão dos Estados Unidos para questionar o sistema eleitoral brasileiro. O episódio dos vistos negados pelo Itamaraty a 2 assessores do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, gerou uma reação muito negativa dentro do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros das duas cortes defendem que o presidente do TSE, Nunes Marques, condene duramente os últimos ataques às urnas eletrônicas e à missão dos Estados Unidos, que viria ao Brasil para minar o sistema eleitoral brasileiro. Na avaliação desses magistrados, a nota divulgada pela equipe de Nunes Marques foi considerada tímida e fraca, que não refletiria a gravidade do momento. A expectativa é que o presidente do TSE também mande esse recado na reunião com embaixadores agendada para depois do recesso do Poder Judiciário. Segundo a reportagem do jornal americano The Washington Post, os 2 funcionários de alto nível do Departamento de Estado dos Estados Unidos viriam ao Brasil para levantar dúvidas sobre a integridade e confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. E jamais você duvide disso. Os 2 pediram audiência com Nunes Marques, mas que não foi agendada por causa do recesso do Judiciário. Eles vieram para falar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E olha isso aqui. Mesmo assim, mantiveram a viagem para encontros com lideranças políticas e religiosas. Os 2 são jovens de extrema direita, um deles já foi enviado em missão a outros países para apoiar candidaturas de direita e tentar influenciar no processo eleitoral local. Como vocês estão vendo, quem está causando essa confusão toda são os mesmos ministros de sempre, que estão contra o Nunes Marques porque acham que o Nunes Marques deu uma resposta tímida. Eu preciso citar, mas eu vou citar. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin. Esses 5 em especial estão próximos de tomar uma Magnitsky na testa, porque sem visto eles já estão. Nós não podemos esquecer que esses ministros do STF já estão sem visto. Eles não podem visitar o Mickey, nem o Pateta. Alan dos Santos pode, mas eles não podem. Mas vocês acham que é só? Não, eu só estou trazendo essas manchetes agora e todas elas estão no Globo.com. Eu vou trazer mais coisas a respeito dos Estados Unidos e do Nunes Marques também. Eu só estou lendo as manchetes. Eu não comecei até agora os meus comentários. Presta atenção nessa outra aqui, porque se não bastasse o Trump, cresce a briga diplomática. Jornais argentinos destacam fala de Durigan chamando Milei de palhaço. Declaração de ministro da Fazenda ganhou destaque nos principais jornais argentinos após ataque de Javier Milei a Lula e a economia brasileira durante visita ao Brasil. Vou colocar aqui para vocês verem a imagem
Vou deixar bonitinho aqui para depois não aparecer uma ursona da Coca-Cola aqui. Espera um pouquinho, não é essa. Essa daqui é a outra que eu vou mostrar daqui a pouquinho. É a outra. Eu vou mostrar para vocês aqui essa que eu acabei de trazer dos argentinos. Presta atenção aqui, ó. Como eu disse para vocês, está aqui. Cresce briga diplomática, jornais argentinos destacam fala de Durigan chamando Milei de palhaço. E esse daqui é o palhaço de verdade. Porque quem é Durigan? Quem é esse cara na fila do pão? Olha só. A declaração do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço, repercutiu na segunda-feira na imprensa argentina. Dois dos principais jornais de circulação do país, o Clarín e La Nación, destacaram a resposta do ministro aos ataques feitos por Milei durante o evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro no último fim de semana. As publicações descrevem o episódio como mais um capítulo da crise diplomática entre Brasil e Argentina. Durigan afirmou em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco que a economia brasileira está em situação melhor que a Argentina. O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta, disse o ministro. Por conta da esquerda, por conta dos Kirchners, dos Fernandes, apoiados pelo seu chefinho, já que você é vassalo, é prostituta de plantão. Você, Durigan, não passa de uma prostituta de plantão que é paga pelo governo para você falar o que você fala. Você é um zero à esquerda, cara. Daqui 3 meses, ninguém nem vai saber quem você é. Você é um subalterno, um vassalo do Haddad. Que a gente também vai trazer notícias sobre ele aqui. Porque o pau está quebrando em São Paulo. O pau está quebrando em São Paulo. E as pesquisas ainda não conseguiram identificar o que está por vir por aí. Eu vou falar para vocês daqui a pouco na live. Então, esse sujeitinho aqui é que respondeu em nome do Lula. Por quê? Porque o Lula não teve coragem de responder. Depois da repercussão da fala, o titular do Ministério afirmou à Globo News que a declaração foi feita por iniciativa própria e não representa uma posição oficial do governo. Segundo ele, a decisão de resposta surgiu porque as críticas de Milei foram direcionadas à sua pasta. Não tem o menor cabimento um presidente de outro país vir aqui se comunicar sem comunicação oficial, xingar as autoridades, criticar a política econômica fazendo dancinha. Não dava para não responder, afirmou. Tá nervosinho, Durigan? Espera, porque vai ficar pior. Durante a convenção partidária do PL, o presidente argentino chamou Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão e presidiário. Ele mentiu? Atacou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e fez críticas ao governo brasileiro. O Clarín destacou que os ataques de Milei aumentaram a tensão entre Brasil e Argentina. O jornal deu ênfase ao fato de que o governo brasileiro chamou o embaixador de Buenos Aires para consultas e reproduziu a reação do chanceler Mauro Vieira. Segundo o ministro das Relações Exteriores, as declarações de Milei foram graves e inaceitáveis. Vieira classificou os ataques como uma interferência em assuntos internos do Brasil. Segundo ele, as falas atingiram o governo, as instituições, o Congresso, o povo brasileiro e o próprio presidente da República. Atingiu você que está me vendo aqui? O La Nación deu destaque à comparação feita por Durigan entre as economias dos dois países e destacou que o chefe da pasta reconheceu problemas na economia brasileira, como os juros altos. A reportagem relembrou a visita de Milei a São Paulo e seu discurso em defesa de Flávio Bolsonaro e destacou os desdobramentos diplomáticos do episódio. A matéria acrescenta que integrantes do governo argentino descartaram um pedido oficial de desculpas pelas declarações de Milei. Pedir desculpas a um ladrão? A um descondenado ex-presidiário? Digita aí na inteligência artificial e pergunta se o Lula foi preso. Ele é um ex-presidiário. E não foi perseguição política porcaria nenhuma. Foi por corrupção. E a parceirinha dele, a Cristina Kirchner, está no Chilindró, na Argentina. Por isso o desespero dele. E as sucessivas crises diplomáticas não param. Durante esse período todo, a Globo
foi a maior divulgadora de fake news da gestão Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês como que eles colocaram um monte de besteira na cabeça da população brasileira e por isso que vocês são importantes. Quando você deixa o seu like, o seu joinha, mais pessoas recebem a comunicação do YouTube sobre a live. Por isso que nós estamos fazendo vários cortes também e vai ser daqui até o final da eleição dessa maneira. Até a hora do Flávio sentar naquela cadeira, nós vamos estar aqui atuando. Presta atenção nisso que eu vou trazer agora e veja como que a desinformação tomou conta daqueles que não têm noção do que estão falando. Isso daqui que eu vou mostrar para vocês, isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, é um acéfalo, um desses acéfalos que come capim todo dia aí, né, e faz, é um desse tipo aqui, ó. Presta atenção nisso que eu vou trazer agora para vocês. Está vendo esse sujeito aqui? Ele foi perguntado a respeito de Bolsonaro, por que ele não gostava de Bolsonaro e tal. Ele disse que Bolsonaro zombou dos pacientes e quis imitar até a fala do Bolsonaro. Mas presta atenção à vergonha que o jumento passou. Bolsonaro desdenhou de pessoas doentes no socorreiro. Você disse que ele imitou falta de ar. Isso aqui é a verdade. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Mandetta, o cara que se falta de ar vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Se existe uma possibilidade, faça uso disso. Não espere o pior acontecer. Ou seja, pelo que você viu aqui, o vídeo completo, ele está avisando as pessoas que se elas ficarem dessa forma, elas vão para o hospital. Ou concorda que então ele não estava zombando? Ok, então você concorda que foi uma fake news que a Globo passou e que a mídia passou? A zombaria, nesse caso, vem da negligência. Tu tomou vacina? Tomei. Quem comprou? O governo do Brasil. Sério? Do Brasil, mas quem era o presidente? Jair Bolsonaro, que não governa sozinho, tem... Ou seja, mas ele comprou, de fato, as vacinas para o povo brasileiro. Você sabia que em abril o Brasil já era um dos países do mundo que mais vacinava? Mais de 100 milhões de doses já tinham sido aplicadas no final do ano de 2021. Um terço. Um terço? O Brasil tem 300 milhões de pessoas? Cerca de, não é? Vocês viram a importância de vocês? Porque grande parte dessas amebas ambulantes foram influenciadas por jornalistas da Globo, que criaram essas fake news, espalharam essas fake news com conivência do ministro Alexandre de Moraes. Depois o Milei chama o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca, o Lula fica ofendido. Então, eu trouxe para vocês a importância da informação correta, porque o tempo todo eles tentam tirar você do foco, eles mentem. E sabe o que deu com esse bando de jumento aí, falando essas besteiras? Olha essa matéria aqui que eu vou trazer para vocês agora. Presta atenção que eu vou compartilhar neste momento a tela. Olha aqui, grande parte da turminha dos empresários que fizeram o L. Pessimismo avança para 26 setores da indústria em julho. Índice de confiança da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra aumento da falta de otimismo entre empresários. Apenas 3 segmentos seguem confiantes. O número de setores industriais com empresários pessimistas subiu de 24 para 26 em julho. Segundo o ICEI setorial, Índice de Confiança do Empresário Industrial, divulgado nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria. Apenas 3 dos 29 segmentos pesquisados permaneceram acima da linha dos 50 pontos patamar que separa a confiança da falta de confiança.
A pesquisa realizada com 1.656 empresas entre 1º e 10 de julho mostra que a indústria brasileira permanece sem confiança há 19 meses. Segundo a CNI, o ambiente de incerteza tem levado empresários a adiar investimentos, contratações e aumento da produção. O empresário cauteloso posterga decisões de ampliar a atividade, contratar ou investir. Quando a falta de confiança se prolonga, como ocorre atualmente em muitos segmentos, há redução efetiva da atividade e interrupção de planos de expansão, afirmou o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo. Portanto, se o empresário está mais cauteloso, não quer contratar, quer investir, vai aumentar o desemprego. Apesar do ICEI ter avançado em 11 dos 29 setores industriais na comparação com junho, nenhum deles conseguiu ultrapassar a marca de 50 pontos e recuperar a confiança. Em contrapartida, o indicador recuou em 18 segmentos. Os setores de produtos diversos de impressão e reprodução cruzaram a linha divisória no período e passaram a integrar o grupo dos pessimistas. Segundo Azevedo, mesmo os segmentos que ainda registram confiança apresentam um nível moderado de otimismo, o que os torna mais suscetíveis a mudanças do cenário econômico. Entre as regiões, a Centro-Oeste voltou a registrar confiança. O ICEI subiu 0,7 pontos para 50,4, superando a linha dos 50. O Nordeste permaneceu em campo positivo, embora o indicador tenha recuado 0,7, com 50,8. No Norte, o índice avançou 2,7, alcançando 48,6. Apesar da melhora, a região segue em território de falta de confiança. Já o Sudeste registrou o pior desempenho entre as regiões. O ICEI caiu 0,9 pontos, para 45,7 pontos, aprofundando o pessimismo dos empresários locais. No Sul, o indicador permaneceu estável em 45,7 pontos, mantendo o quadro de falta de confiança. Por porte, o levantamento mostra deterioração principalmente entre as médias industriais. O ICEI Grupo caiu 1 ponto para 46,3. Nas pequenas empresas, o índice recuou 0,1 para 46,2, enquanto nas grandes permaneceu estável em 48 pontos. A CNI avalia que a persistência da baixa confiança tende a limitar decisões de investimento e expansão da produção, o que pode reduzir o ritmo de crescimento da atividade industrial nos próximos meses. E eu pergunto para vocês, e o Ormeto da Cosan que fez o L? Está quietinho? Vejam só, meus amigos, obrigado aqui, Patrícia, pela sua contribuição com as gemas no canal. Eu pergunto para vocês com toda clareza, com toda a direção. Vocês acham que o povo brasileiro está feliz como a imprensa quer dizer que está? Não tem inflação de alimentos, não tem violência, está tudo bonito. Você sabe o que é pior nessa história toda? É que esse empresariado consegue se defender. E a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora não conseguem. Quantos de vocês têm passaporte? Quem não tem passaporte, fala eu. Quem tem passaporte, digita 22. Só para a gente fazer aqui uma brincadeirinha para vocês verem a situação. E a corda arrebenta para o mais fraco. E é justamente aí que eu estou batendo nessa tecla. Empresário que faz o L, esse, meu amigo, esse tem condições de se defender. Aqui alguns digitaram 22, e olha só a quantidade de pessoas que não tem. Eu não, eu. O número aqui dos que falam eu é grande. Ó, eu não tenho. Então, o empresariado está fugindo para o Paraguai, para a Espanha, para os Estados Unidos. E a população? Por isso que vocês estão vendo lojas e mais lojas, comércio e mais comércio fechando o Brasil afora. E você vai deixar o seu dinheiro na mão desse bando de ladrões? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.